Caramba, Freixo, você foi professor durante 20 anos, 20 cara. anos. Eu fico te perguntando. Fica perguntando então. Eu fico te perguntando agora, pra sempre. Ele vai ficar perguntando Pra sempre. E aí, como é que era? E aí, como é que era? E aí, Não, como é mas que... você Não. sabe que eu dei aula em várias escolas, em relação boa com aluno. Aluno é a melhor coisa do mundo, né? Porque você aprende também muito. Mas aí eu dei aula dentro das prisões também. E dei aula em algumas favelas, em curso de pré-vestibular comunitário, que aí é uma experiência muito rica. Porque eu sempre... Porque eu tenho um negócio assim, eu nasci na periferia, num bairro chamado Fonseca, né, que é Niterói, do ladinho ali do Rio de Janeiro, Ponte Rio-Niterói, do outro lado ali da Bahia. E na zona norte de Niterói. E, cara, meu sonho era ser professor, assim, comecei a trabalhar com 15 anos, Mas entregando por que papel você na tinha rua. esse sonho? É muito Cara, É que diferente. tem um sonho de... Pois é, cara. Quando eu era moleque, eu queria ser trocador de ônibus. Porque ficava sentado, não precisava dirigir, cheio de dinheiro na mão. Aqui é, né? é o cobrador, né? Cobrador, É. que no Rio a gente chama de trocador de ônibus. Sonho de moleque, né? Mas nem existe mais trocador, né? Hoje em dia, enfim, os caras sumiram aí lamentavelmente. É verdade. Agora, mas aí, depois eu comecei a trabalhar 15 anos, entregando papel, 18 anos bancário, eu falei, cara, não... quero ser professor. E aí consegui trabalhar numa escola, eu falei, porra, foi a minha chance, né? Eu falei, vou estudar pra cacete, vou ser professor. E, cara, assim, eu vi de perto, assim, o quanto a educação pode efetivamente mudar, né, cara? Dentro de uma prisão. Eu fui dar aula dentro de uma prisão, Qual prisão? chamada Edgar Costa. Fica na rua São João, na Niterói, centro de Niterói. Era aula de quê, mano? Então, isso era uma coisa do cacete, porque quando eu era moleque, essa história é boa demais, eu adorava jogar futebol e os campos foram desaparecendo, né? Os campos de pelada foram desaparecendo, que é muito, muito ruim isso. E aí, enfim, fui jogar futebol de salão, mas tinha um campo que não desapareceu, que era o campo dentro do presídio Ferreira Neto, na Alameda São Boaventura, lá em Niterói, tem até hoje. E a rapaziada que eu jogava bola, eu alugava o campo do presídio. Então, domingo, a gente tinha um time que jogava dentro do presídio no domingo. E aí, assim, faltava alguém, um preso completar, um preso sempre apitava o jogo, que fazia com que ninguém reclamasse da arbitragem. Né? Era a arbitragem mais respeitada do planeta, porque a gente tinha medo, né? E jogava contra, enfim. Eu todo domingo ia para dentro de um presídio jogar, então 14, 15 anos. Então o presídio não era um lugar que me assustava, porque eu era moleque e ia jogar bola no presídio, não acontecia nada, né? Você imagina hoje em dia, se o moleque fala pra mãe, tô indo jogar uma bola dentro do presídio, a mãe tem um treco, né? Nossa Senhora. Mas na época isso acontecia. E aí, enfim, quando eu fui fazer faculdade de História, fiz na UF, na Universidade Federal Fluminense, pintou um cartaz, falando assim, olha, precisamos de professor para dar aula dentro do presídio. Aí eu falei, porra, eu querendo ser professor, eu estava no início da faculdade, eu falei, vou lá. Era 1989, tem tempo. Não precisa nem dizer que vocês não tinham nascido, porque ninguém perguntou porra nenhuma pra você. O Mítico nasceu no outro ano. Eu nasci em 90. Eu sei. Então não veio o caso. Mas aí ninguém perguntou. Pô, desagradável. Mas aí eu fui lá, rapaz, era uma mulher, a Regina Brasil, uma agente penitenciária, que era estudante de Direito, que ela assumiu uma responsabilidade de fazer um projeto de educação, pegou algumas celas que estavam desativadas, transformou em sala de aula, fez uns cartazes mais simples, colou na faculdade e apareceu um monte de jovem, cara. Pra dar aula? Pra dar aula. Um monte de jovem. Igual Voluntário. vocês, assim, voluntário, sem da ganhar hora. nada, não Que tinha um doideira. centavo, de graça. E aí a gente foi estudar Paulo Freire para aprender a dar aula para adulto, Tem porque gente o que método demoniza, Paulo hein? Freire... mas aí, enfim... né? O Paulo Freire é um educador traduzido em mais de 20 países, é um dos pedagogos mais respeitados do mundo. Né? O Mítico é Então, pedagogo. Você ter um presidente da República que não respeita fiz Paulo questão. Freire Obrigado. é porque não foi nem educado, né? Ainda. Mas, enfim, o Paulo Freire ele tem uma importância muito grande para a educação do mundo, né? E ele tem um método, que é você alfabetizar adulto, que é você ensinar para adulto. E a gente era um grupo de jovens, cara, de 21 anos. 21. A gente começou a estudar Paulo Freire e a aplicar, né, na sala de aula com os presos. Rapaz, foi uma experiência. Assim, ali eu vi o quanto você vai falar de educação, e a educação pode transformar, cara. Muito. Os detentos, eles Muito. estavam dispostos a aprender? Ou eles meio que, tipo... Só iam lá pra passar o tempo. Igual, isso é um negócio sensacional. No início, a gente era muito jovem, muito imaturo também, 21, 22 anos, e a gente achou que a gente estava mudando o mundo ali, né? Vamos dar aula, isso vai ser... E no início, um desinteresse dos presos. Um desinteresse dos alunos.
E aí eu falei, porra, não é possível, cara. A gente tá aqui de graça dando aula. Porra, né, montamos um time aqui para dar aula de tudo quanto é matéria. Por que os caras não estão interessados? Aí a gente foi fazer uma reunião com os presos, movido por essa agente penitenciária que era a Regina Brasil. Aí os caras falaram, pô, escola nunca representou nada pra gente. Escola não mudou nada na vida da gente. Aqui a maioria nunca estudou. Aqui a maioria só sabe escrever nome. Né? Porque o sistema penitenciário, cara, ele é um lugar que ele consolida uma exclusão, né? É uma máquina de matar gente viva, né? Então, assim, não é para ressocializar. A gente tem que olhar de forma muito séria o que a gente quer com o sistema penitenciário. Porque ali você tem que investir em educação, você tem que investir em trabalho, você tem que investir na família para melhorar a violência fora. Todas as facções do tráfico, no Brasil inteiro, surgiram dentro do presídio. Surgiram dentro do presídio. Então eu não estou falando isso para proteger bandido, não. Pelo contrário. Eu estou falando isso para o cara deixar de ser bandido. A educação é transformadora. O povo pobre sabe disso. O povo evangélico sabe disso. A educação transforma. E transforma de verdade. E a gente viu ali os caras que, no início, aí a gente falou, olha, dá uma chance pra gente. Vai estudar. Era um bando de jovens, né? E aí, rapaz, a escola começou a crescer. A gente começou a fazer atividade cultural. Mexeu, assim, uma quantidade enorme de presos. Começou a fazer prova de supletivo e ter escolaridade. Teve um cara que passou para o UFRJ, passou para a faculdade, cara. Caralho. O cara começou a estudar com a gente, passou para a faculdade. Sabe, tem um outro que hoje mora em Brasília, até hoje entra em contato comigo, está fazendo arquitetura. Aluno teu do presídio. Foi aluno do presídio. Então, assim, isso é possível. Ah, mas tem gente que não recuperou. Ok, cara. Isso é a da vida. Mas se você recuperou Exatamente. Se recuperar meio, cara, tá valendo. Tá valendo.